e conforto para as mulheres que são parte da comunidade do projeto Basta Sentir. Seja muito bem-vinda, Mariana Rios. Ai, gente, que apresentação linda! Obrigada, muito obrigada. Estou muito feliz em estar aqui com vocês. A gente está muito feliz em te ter aqui. Eu acho que é bem o que a gente falou no início. Assim, se tem uma pessoa que tem múltiplas carreiras e vai nos dar aula disso aqui, é tu, com certeza. E eu tava vindo pra cá hoje de manhã escutando um podcast teu, eu falei, vou escolher um aqui pra ouvir. E tinham vários incríveis. E me tocou muito uma coisa que tu falou, que é quando eu falo, eu sinto que parece que conecta na energia das pessoas do que elas precisam ouvir naquele momento. Então, assim, eu tenho certeza que isso vai tocar muito vocês aqui. Se vocês estão nesse podcast aqui hoje, é porque alguma coisa vai fazer sentido pra vida de vocês aí. Tomara. E Mariana, a gente sempre começa o nosso episódio voltando para a infância da nossa convidada, então queria que tu dividisse um pouquinho com a gente como que era o teu contexto familiar, tuas primeiras memórias, né, lembranças com dinheiro, porque a gente acredita que muito do nosso comportamento hoje, ele é formado, de fato, lá na infância, por mais que a nossa família não falasse muito sobre dinheiro, mas a gente observa muito esses comportamentos, né? Sim. Engraçado que esse é um assunto que eu gosto muito, porque eu acredito que todos nós nascemos com uma identidade e ao longo da vida nós somos moldados, né, pela criação da família, pela sociedade, pelo nosso comportamento, mas em essência nós já estamos formados. Essa essência ela já vem com a gente, que é algo que não tem muita explicação, né? Que a gente fala, nossa, mas aqueles dois irmãos, eles foram criados da mesma forma, dentro da mesma família, eles são tão diferentes. E quando você vê, são essas características individuais que nos faz ser singulares, né? Então, eu acredito muito nessa singularidade dentro da minha história. Por quê? Porque quando eu nasci numa cidade pequena, no interior de Minas, que se chama Araxá. E de uma família simples, assim, a gente tinha o necessário, mas sem grandes luxos. Então, eu me lembro que eu gostava muito de um sorvete de flocos de uma determinada marca. Ai, quem não adora um sorvete de flocos? Eu amava esse sorvete de flocos e eu tinha que escolher ou ganhar o sorvete no meu aniversário ou ganhar o sorvete no Natal. Então eu ficava esperando um ano para ganhar aquele pote de sorvete, porque a gente realmente não tinha condição de ter todo final de semana ou todo mês um pote daquele sorvete que na época custava, sei lá, R$9, R$10. E também não me esqueço desse valor. Então eu sempre pensei da seguinte forma: eu preciso conquistar as minhas coisas, conquistar o meu dinheiro, para eu não ter que pedir. Porque se eu pedir, eu vou fazer o meu pai e a minha mãe sofrerem. Porque eu sei que eles não têm. Então, esse pedido para eles, eu quero lanchar tal coisa na escola, eu preciso de um dinheiro a mais. Não, você precisa levar um lanchinho daqui de casa que a gente vai preparar para você, porque não dá para todos os dias pagar o lanche da escola. Então, eu não queria pedir para não fazê-los sofrer e, ao mesmo tempo, eu queria ter. Então, o que eu comecei a fazer? Com mais ou menos 6 anos, eu vendia sacolé, né, que lá em Araxá chama chup-chup. É o geladinho, sei lá, nós temos esse nome de diferentes formas dentro das regiões do país, mas eu montava minha vendinha ali e fazia o suco, o sacolé, a pipoca e o brigadeiro. Você fazia tudo? Na porta de casa, com 6 anos. Só que a minha mãe fazia. Quando eu fiz 7, 8 anos, eu fazia. E aí, com 8 anos, eu já levava para a escola o bombom. E aí, eu já não fazia só o brigadeiro mais, eu fazia o bombom recheado. Chegava da escola e preparava o bombom recheado. Então, com isso, eu comecei a ter uma noção do dinheiro e de querer ter o meu dinheiro. Porque assim, eu fazia o que eu bem entendesse com ele. E isso não veio de ninguém. Não foi uma coisa ensinada, foi algo que nasceu realmente comigo. Então, essa é a explicação que eu dou para a nossa essência, né?
como que a gente é, quais são as características que a gente nasceu e como essa sociedade, essa convivência, essa educação nos transforma ao longo da nossa vida. Então, a minha relação com o dinheiro na infância sempre foi de saber e ter certeza que o mais importante na minha vida seria a minha independência financeira. E assim eu fui buscando com que isso acontecesse. Buscando essa noção do dinheiro, fazendo de tudo para conquistar as minhas coisas e ter o meu e não o do outro. Então, com 7 anos eu também comecei a participar de festivais de música. Você já cantava naquela época? Sim, não porque eu queria o troféu, mas eu queria o prêmio. Olha só! Então, o meu primeiro troféu, o meu primeiro prêmio, ele veio de um festival de música que eu participei e eu queria decorar o meu quarto com papel de parede. E custava R$100 para eu fazer isso. E não tinha como os meus pais fazerem. Então, eu vi um cartaz na escola e falei, opa, o terceiro lugar paga R$100. Então, eu vou mirar no terceiro lugar. E a hora que eu fiquei em terceiro lugar, aquilo foi uma felicidade no dia seguinte. E por isso que eu falo muito do basta sentir. Porque antes de ir lá comprar o papel, eu já tinha ido na loja, eu já tinha mentalizado o quarto, eu já tinha visto aquele papel ali acontecendo, as pessoas colocando, já sabia como que o quarto ficaria. E no dia seguinte que eu ganhei esse prêmio, eu já fui exatamente na vendedora, junto com a minha mãe. Falei, eu vim pegar o meu papel. Que bacana. Então, a minha vida toda foi dessa forma. Eu primeiro sonhei com o desejo, com o que eu gostaria, mentalizei, vivenciei aquilo como se aquilo já fosse um fato. E fui trilhando o meu caminho para que aquele desejo se tornasse realidade. Ô Mai, mas tem uma passagem na tua história que eu acho muito legal, que assim, você começou a trabalhar muito cedo, você tem essa questão de visualizar e já imaginar, mas você também tem um pé no chão, porque quando você foi para o Rio trabalhar como atriz, você também trabalhou com outras coisas ao longo do tempo, certo? Não é que é, assim, você vai plantando muitas coisas ao longo do caminho. Como é que foi viver essa fase? Como é que foi trabalhar, né, e se preparar para ser uma grande atriz, mas também fazer outras coisas? Como é que ficou o sentir nesse lugar? E como é que você organizou financeiramente para chegar lá? A minha história, a minha ida para o Rio é uma loucura, assim. Ela tá bem dentro do basta sentir mesmo. Porque quando eu era criança, eu perguntei para minha mãe como que eu faria para ser uma pessoa famosa. Eu queria ser mãe, como que eu faço para ser famosa? Eu quero estar na televisão, o que eu tenho que fazer? Aí ela, bom, você precisa mudar para o Rio de Janeiro ou para São Paulo, você tem que sair de Araxá primeiro, as pessoas têm que te ver, você tem que fazer um teatro. Aí eu, quando eu posso fazer isso? Ela falou, quando você fizer 18 anos. Então eu passei a minha vida, a minha infância e a minha adolescência esperando os 18. Mas que legal ela falar isso, né? Porque a gente já teve várias convidadas aqui, a Jana até falou isso, que ela falava, vou trabalhar na MTV, e as pessoas da família até falavam, isso não é pra ti, tu vai se iludir. Então, e que legal que ela foi e falou, tem que fazer. Ela fez um plano contigo ali, né? Não, a minha mãe, eu sempre falei assim, mãe, eu vou ter isso. Ela você vai ter o que você quiser. Ai, que amor. Mãe, eu vou ganhar isso aqui, eu vou ganhar esse festival, eu vou ganhar tal prêmio, eu vou colocar o papel de parede, depois eu vou colocar as prateleiras. Porque o sonho, ele não acaba nunca, né? E quando o sonho acaba, você morre. E tem tanta gente que tá por aí vivo, mas morto por dentro, né? Então, nós somos os nossos sonhos. Porque quando você firma o pensamento naquilo que você quer, você vai condicionando a sua vida, a sua caminhada para que aquilo seja alcançado, né? Então, conquista-se um sonho, automaticamente vem outro. E quando eu fiz os 18 anos, que eu falei, mãe, fiz 18, agora eu vou mudar para o Rio. Ela falou, não, calma. Peraí, você mora numa cidade de 100 mil habitantes, você é uma menina, vai para o Rio, vai morar onde? Eu falei, não sei, mas eu vou. Ela, mas Mariana, as coisas não são assim, a gente não... Eu falei, não, eu já sei, a gente não tem dinheiro para eu ir, às vezes nem para pegar o ônibus. Isso,
Andar de avião, gente, era uma coisa muito distante. Eu andava de carona. E aí, quando sobrava um dinheiro, eu andava de ônibus. Mas até então era pegando carona que eu chegava em algum lugar. E então, assim, a ida já era difícil. Como que eu ia me manter lá? Como que eu pagaria a escola de teatro, sabe? E os meus pais também não conseguiam. Mas eu tinha uma certeza. Falei, alguma coisa vai acontecer, porque eu vou para lá. Esse é o meu caminho, é isso que eu quero. Se eu for para qualquer outro lugar, eu estou desviando da minha rota. Estou desviando do meu caminho. Porque eu vou ser uma pessoa conhecida. Só que nessa época, com 18 anos, eu queria ser conhecida. Hoje, eu busco ser reconhecida. Pelo meu trabalho, pelo que eu faço, por essa responsabilidade de como eu vou chegar no outro, né? Então, eu queria ser conhecida. E eu tinha essa certeza que eu iria para o Rio. E nada, o caminho não colaborava ali. E aí eu tinha minha tia, que é irmã do meu pai, que morava no Rio há anos. Eu liguei para ela, falei, tia, eu posso morar na sua casa? Eu quero mudar para o Rio. Ela falou, e dou razão a ela, lógico. Ela falou assim, Mariana, eu moro num apartamento pequeno, de 70 metros quadrados. Sou eu, o seu tio e seu primo, em 2 quartos. Não tem como eu receber uma jovem de 18 anos. Onde que eu vou te colocar? Eu falei, não, eu fico na sala. Ela, não, Mariana. Não dá. Não é assim. Aí eu, nossa, mas que absurdo, o que que tem? E hoje, se alguém me liga e fala assim, eu fico na sala, eu falo, tá louco. Não. Então, ela falou, Mariana, e ela chorou, ela ficou arrasada de ter que falar não. Falei, tá bom, não tem problema. Desliguei minha mãe e aí? Falei, não vai rolar, ficar na casa dela. Mas eu vou pra lá. Eu vou pra lá, alguma coisa vai acontecer e eu vou. E aí, gente, eu fui pra Uberlândia pra ver uma faculdade de psicologia, pra eu começar a fazer psicologia. Mas eu fui contrariadíssima. E aí eu vi a república que eu ia morar, fui visitar as meninas, fui visitar o apartamento, fui visitar a faculdade. Eu falava, não é isso aqui. Não é, minha mãe, Mariana, mas tem que ser, não tem jeito. Faz a faculdade antes, e aí depois você muda para o Rio, você vai fazendo um trabalho aqui, outro acolá. Aqui em Uberlândia você consegue fazer show, porque eu já fazia muito show, já tinha banda. Vai juntando um dinheiro, se prepara e vai para o Rio daqui 4 anos. Falei, não, eu tenho que ir agora. Eu estou pulando uma etapa importante dentro do meu caminho, dentro do meu propósito, dentro do que eu vim fazer aqui. Eu vou fazer o quê? Estudando psicologia agora em Uberlândia. Eu preciso estar no Rio de Janeiro. E minha mãe, mas o Rio não vai dar. Falei, vai dar sim. Você vai ver que vai dar. Estou eu e minha... Voltamos de Uberlândia. Eu contrariadíssima. Voltamos para casa. Eu e minha mãe assistindo televisão. Toca o interfone. Eu fui lá, abri o portão. Era um aluno do meu pai, o Diogo, que ele era meu amigo, ele e a namorada dele, a Cris, eles eram meus amigos, e ele era bem mais novo, meu pai dava aula de voo livre nessa época, de parapente, asa delta, lá em Araxá. E o Diogo chegou e falou, Mari, seu pai tá aí? Eu falei, não, meu pai saiu, ele falou, vim deixar um equipamento pra ele, posso deixar com você? O equipamento de voo, porque eu não vou mais fazer aula. Eu falei, por quê? Ele falou, porque eu tô de mudança, eu vou pro Rio de Janeiro fazer teatro. Falei, eu vou com você. Mentira! 2 dias depois que eu voltei de Uberlândia. Eu falei, eu vou com você. Entra aqui. Que dia que você vai? Ele, amanhã. Eu falei, eu vou com você, eu vou fazer a mala. Aí ele, Mariana, calma. Loucura. Eu falei, não, amor, você não tá entendendo. Eu estou indo com você amanhã. Aí vem conversar com a minha mãe. Ele entrou. Aí a minha mãe... Falei, tô indo. Em pânico. Ela falou, como assim? E você vai morar onde? Eu falei... Liga lá para as meninas, onde você vai morar? Ele falou, vou ficar na casa da Andressa, que é irmã, que era cunhada dele, que é irmã da Cris. Vou ficar lá, ela mora numa república, só que eu vou ficar 1 semana até eu achar um apartamento. Falei, pode falar que eu vou ficar lá também, vê se tem um quarto, uma cama, qualquer lugar, eu fico na sala. Ele falou, não, Mariana, eu até tentei um quarto, mas parece que a república tá cheia. Falei, liga para ela, telefone fixo. Aí ele ligou.
Ela falou, então, fala pra Mariana vir, porque realmente vagou uma beliche. A menina que mudaria não vem mais. Agora, você tinha dinheiro pra pagar isso? Você já tinha... Tinha nada. Nada? Não tinha nada. Não tinha nem se programado. É tão engraçada essa história que eu não tinha mala. Então, eu levei 2 sacos pretos, assim, de lixo. Um com as minhas roupas, com 3 pares de sapato que eu tinha. E o outro cheio de Tupperware. Tupperware? Minha mãe falou, sempre é bom chegar numa casa nova com vasilha de plástico. Gente, sua mãe é muito maravilhosa. Com 500 Tupperware, sapato que é bom não tinha, roupa também não, mas Tupperware. E é bom porque dá pra levar quentinha pra todo mundo, né? Gente, eu adorei essa tua mãe. Maravilhosa. Cheguei, fomos pro Rio, cheguei lá, morei na casa das meninas. Na Beliche, ficou no Beliche. E aí as coisas começaram a acontecer. Eu me matriculei no mesmo teatro que ele. Isso eu fui no dia seguinte, gente. E eu tinha essa certeza, que ia dar certo. Todo mundo falava assim pra mim, você é louca. Todo mundo assim, amigos e tal. Você vai pro Rio de Janeiro, todo mundo vai pro Rio de Janeiro e quer a mesma coisa. Falei, mas se a gente pensar assim, a gente não sai do lugar. Total. Eu não vou pensar no que as pessoas querem, eu tenho que pensar no que eu quero, é o meu caminho. É individual esse caminho, essa trajetória. E aí, eu tinha certeza. Eu não sabia que eu passaria por tanta coisa, mas essa certeza me preparou para que eu pudesse passar da melhor forma possível por tudo. Por todas as pedras, por todas as confusões, as dificuldades, porque não tinha opção. Ou dava certo, ou dava certo. Eu não tinha outra opção. Então, quando eu cheguei, eu falei, bom, tudo é caro. Como que eu faço para me manter aqui? Mãe, liga pro vizinho e pede para ele mandar as trufas de chocolate que eu vou vender aqui no Rio. Então, ele me mandava 300 trufas de chocolate por semana, por Sedex, e eu vendia 300 trufas por semana. Vendia no teatro, vendia em shopping, vendia em ponto de táxi, vendia dentro do ônibus. Então, assim, eu fui fazendo meu pezinho de meia. Já na primeira semana eu peguei um disco que eu tinha 3 músicas gravadas, um CD que eu gravei em Araxá com 3 músicas e deixei em todos os quiosques da Lagoa. Comecei a fazer show nos quiosques da Lagoa. Já cheguei com um currículo, essa parte eu não me orgulho, mas poxa, me dei um desconto, eu tinha 18 anos, um currículo todo mentiroso para eu conseguir um emprego no shopping. Então, aí você conseguiu. O que aconteceu? Eu percebi que onde eu chegava e falava assim, então, vai ser meu primeiro emprego. Ninguém me dava chance e eu precisava trabalhar. Então, eu coloquei um monte de nome de loja e os telefones das minhas avós. E treinei as minhas avós. E aí tu falou pra ela? Treinei, falei, se ligar e falar, é da loja Flor de Lis, uma era da loja Flor de Lis e a outra eu não lembro o nome. É da loja Flor de Lis? Você fala, é. A Mariana Rios trabalhou aí? Trabalhou, ela era ótima, e desliga. E assim aconteceu, e assim eu consegui meu primeiro emprego numa loja do shopping. Então, assim, eu já cheguei desenrolando tudo. É isso. Quando eu acredito, gente, que às vezes não dá certo porque a pessoa tem muita opção. Quando você não tem opção, você tem que acordar, você tem que batalhar, você tem que fazer aquilo acontecer, porque você precisa comer, você precisa de um lugar para morar, você precisa se vestir, você quer ter uma qualidade de vida, você vai lá e faz. Não tem plano B. Não tem plano B. Então, assim, eu já cheguei desenrolando tudo. E depois de 4 anos, foi que eu passei no meu primeiro teste em Malhação. E aí a vida mudou da água pro vinho. Mas eu acho muito legal você falar isso, Mari, porque eu não quero que as pessoas olhem e falem assim, nossa, como a Mariana é sortuda, né? É óbvio que sorte faz parte da coisa, a gente já falou disso. Mas você fez por onde? Eu adoro a expressão desenrolado. Você já chegou desenrolando, foi no quiosque, foi cantar sua música, foi vender a trufa, foi trabalhar no shopping. Você não tinha um emprego, tinha 3, 4. Com certeza. Então, assim, você não ficou parada esperando. E eu acho que ao mesmo tempo as pessoas ficam muito, né? Acho que até muita gente acabou pegando um ranço da lei da atração, digamos assim, por achar assim, eu vou mentalizar e vai acontecer. Não é por aí, vou mentalizar e vai acontecer amanhã. Foram 4 anos antes, né? Todo pré. Mas ali foram 4 anos mirando o que tu queria e não desistindo, entendendo que tu estava no caminho pra onde tu queria, porque as pessoas também desistem muito fácil, né? Elas desistem porque elas não sabem o que elas querem. Sim. Quando você sabe o que você quer, não existe outra opção.
E aí, você segue num caminho, Sim. entendendo o seu propósito dentro daquilo, sabendo que você vai passar por momentos de dificuldade, mas com a certeza de que você está no caminho certo. Você está sendo guiado e você está se guiando, né? Tomando como responsabilidade. Eu faço o meu caminho, eu trilho a vida que eu quero ter. E as pessoas, elas têm essa dificuldade de chegar justamente porque elas não sabem o que elas querem. Então, elas estão aqui nesse caminho. Abre uma portinha para a direita, elas entram. Abre outra portinha. Mas você não queria tal coisa? Ai, mas aí teve aquela... Não, mas aí você desviou. Você desviou da sua essência, você desviou do que você veio fazer aqui. E é muito engraçado porque hoje eu dou muita palestra e todo final, a maioria das minhas palestras, a não ser quando é para muita gente, eu abro para pergunta. Eu adoro essa troca. Então eu fico às vezes meia hora, 40 minutos só de perguntas e respostas ali com a plateia. E a maioria fala isso. Fala, eu não consigo encontrar o meu propósito. E por mais que eu faça um curso, faça uma imersão, participe de alguma coisa, leia um livro, eu não acho meu propósito. E aí eu falo, então volta ali na sua infância, lembra do que você gostava de brincar, porque ali está a sua essência, está o que é verdadeiro. E aí a gente passa uma vida inteira nos distanciando de quem realmente somos e fantasiando o que às vezes gostariam que a gente fosse, para lá no final da vida falar, não, agora eu aceito quem eu sou, quem eu sempre fui. Então agora eu vou ser feliz. Mas aí demora muito e você perde muito tempo. E é muito louco, né? Tô falando agora, eu me lembrei que ali quando eu tava fazendo faculdade, eu olhava minha irmã, que sempre teve a clareza, assim, queria ser jornalista. E eu lembro que eu falava pra ela, eu falei, eu só preciso saber o que eu quero, que aí eu vou atrás, mas eu não sabia. E eu fiquei ali um tempo nessa... Eu não sabia pra onde ir. Só que eu acho que nesse momento o que eu fiz e que eu sempre falo pra todo mundo é seguir em movimento. Isso, que é isso não também. para. Eu ia fazendo tudo, ia vendo, putz, isso eu não gosto, isso... Até que chegou um momento que veio o clique, assim, do negócio que eu tinha que fazer, de tudo. Porque eu vejo hoje as pessoas também muito atrás do seu propósito, mas paradas, né? Não vai vir. Não vai vir parado. Não vai chegar uma luz divina. Esse é o seu propósito, né? Não, e mesmo assim, se você ficar parada, você não evolui, você não vai nem para frente nem para trás. Essa construção diária, né, dinâmica do nosso caminho, da nossa trajetória, que nos molda, que faz a gente crescer, que faz a gente subir mais um degrau na evolução, na nossa caminhada. Sim. Porque do contrário, parado, esperando o negócio chegar, você não sai do lugar. Sim. Você não sai do lugar. Tem um autor chamado Peter Senge, e ele fala muito de educação organizacional, uma organização que aprende. Ele é autor de um livro chamado A Quinta Disciplina. Eu a bibliotecária, né? Adoro. Todo episódio, a gente tem que botar na bio aqui. Dicas de livro. Mas o que ele fala? Ele fala assim, a gente vai fazer isso. Ele fala, você tem que sair de um ponto A para B. E você começa a se colocar em movimento. Mesmo que no meio do caminho você entenda que, na verdade, é de A para C. Mas você já está em algum outro lugar. E eu acho que é exatamente o que vocês estão falando, mas de uma forma, estruturada em livro. Porque ele fala nisso. Ele fala assim, você tem que se colocar em função do seu objetivo, tem que andar em direção a ele e tem que fazer. Na palavra da minha sogra, que é super católica, ela fala assim, Ana, pede o que você quiser para Deus. Mas faz sua parte, acorda cedo, vai trabalhar, vai correr atrás. Então, faça a sua parte e eu ajudarei. Não é? Né? Porque... eu tô falando pra vocês que eu sempre soube o que eu queria, mas assim, lembra que eu contei que eu queria ser conhecida? Então, eu fui traçando um caminho, passeando pela atuação, aí depois eu fiz, aí depois eu lancei um disco, aí fui pra música, aí fui fui ser apresentadora. Então, assim, eu fui me experimentando dentro de tudo isso, até a hora que eu comecei a escrever. E com essa maturidade, me veio o desejo de não ser conhecida, mas sim reconhecida. De passar a transformar a vida das pessoas de uma forma positiva, trazendo essa responsabilidade, né, de como influenciar essas pessoas, trazendo isso para mim como o verdadeiro propósito. Então, todo esse caminho, ele passa a fazer sentido porque ele foi trilhado e condicionado por mim mesma, de que eu, passando por ele, eu chegaria a esse ponto onde eu estou hoje,
que é onde eu realmente, com 40 anos, que eu vou fazer 40 anos agora, é onde eu encontrei o que eu vim fazer aqui. Então, não é assim, você, com 18 anos, você tem que saber a faculdade que você vai fazer. Você tem que ter certeza do que você vai fazer o resto da sua vida. Não é assim. É realmente você ir desenhando, entendendo quem você é, buscando esse desenvolvimento pessoal, porque senão não se chega a lugar nenhum. Se conhecendo, né? Você tem que se conhecer para você saber o que você deseja. Eu vi outro dia uma entrevista, eu achei bem interessante. A maioria dos jovens que vão para uma faculdade, eles estavam respondendo essa entrevista, onde o jornalista perguntava: o que se todas as carreiras pagassem o mesmo valor, se qualquer coisa que você quisesse fazer na vida pagasse o mesmo valor, que faculdade você faria? Aí a menina respondeu: eu faria administração. Nossa, porque eu adoro administração e tal. Que faculdade você vai fazer? Medicina. Olha. Aí, isso assim, umas 15 entrevistas. E você? Se todas pagassem o mesmo valor, artes cênicas. Nossa, desde criança eu gosto da atuação e tal. E o que você vai fazer? Engenharia. Então, é isso, é você se desviar do seu caminho, porque disseram que aquela profissão paga melhor, que essa carreira você vai construir uma vida muito melhor do que a outra, e você vai se desviando da sua essência, do que você realmente é. E aquela profissão vai pagar melhor se tu tiver habilidades para aquela profissão. Não que não possa ser desenvolvido, obviamente, mas eu acho que são casos que as pessoas escolhem pelo motivo errado. Né? E às vezes também, até pelo contexto, muitas vezes uma pressão familiar, né? A gente escuta na maioria muito. das vezes. De tipo, então vamos, né, os pais, que muitas pessoas já vieram aqui e falaram, não, eu decidi fazer moda e meus pais em pânico, então tem muito essa questão também, né, Ana? Muito, muito. Agora, a Marisa tá falando dessa escolha, né, mas você foi fazendo a sua, você falou do seu disco, né, do seu álbum que foi super bem sucedido, como é que mudou a questão do dinheiro? Porque imagino que antes você estava super no contadinho, mas quando deu certo, a coisa mudou. Como é que foi para você viver um pouco nessas duas pontas, de um dia não ter dinheiro e outro dia ter? E não era só ter dinheiro, era ter dinheiro, fama, veio tudo junto, né? Foi maravilhoso. Foi muito bom, porque eu esperei muito por aquele momento. Eu esperei muito. Pra vocês terem uma ideia, teve um churrasco, eu lembro, da minha turma do teatro, que o valor do churrasco era R$15. E aí, nessa época, eu morava com a minha tia. Aí, então, eu fui morar com essa minha tia. Depois que eu morei na República, eu fiquei 2 anos na casa dela, 2 anos e meio, nesse apartamento. Porque um dia, só fazendo um parêntese, um dia, indo almoçar lá, ela pediu para eu pegar no quartinho da área de serviço umas taças que estavam embaixo da cama, ali num armário que ficava embaixo de uma cama que era suspensa. No quartinho, que era bem pequenininho, do tamanho dessa mesa, o quartinho todo. A hora que eu entrei no quartinho, eu falei: tia, é aqui que eu vou morar. Tu me disse que não tinha outro quarto, tá aqui. Ela falou: Mariana, você enlouqueceu, não tem nem janela esse quarto. Não tem como, Rio de Janeiro, 45 graus. Você ficou louca? Eu falei: tia, você não tá entendendo, é aqui que eu vou morar. E ela enlouqueceu, eu falei: isso já está certo. E aí eu saí de lá, da casa das meninas, e me mudei pro quartinho, que a gente chamava de Suite Master. Suite Master. Até hoje. Ela me liga e fala: peraí, deixa eu desligar que eu tô aqui na sua Suite Master passando roupa e o sinal vai ficar ruim. E fiquei 2 anos e meio ali naquele quartinho que eu achava o máximo, porque era um espaço meu, porque eu tinha a comidinha ali dela, o contato, o convívio com família, né? Então, para mim fez toda a diferença. Eu realmente esperava muito por aquilo e tinha essa escassez. E aí teve o churrasco da turma do teatro, R$15. E eu cheguei em casa e fiquei lá toda triste. E aí a tia Naida: o que você tá triste? O que foi? Você tá esquisita. Eu: nada. Aí chegou a noite, ela: o que você ficou amuada o dia todo? Falei: porque vai ter um churrasco no sábado da minha turma de encerramento. Aí ela: ué, e você não tem nada pra fazer no sábado? Por que você não vai? Falei: porque é R$15. Aí ela: e você não vai? Eu falei: não, eu não tenho. Ela: não, imagina, eu pago pra você. Eu falei: não.
Você não quis? Eu não vou. Não, porque eu tinha isso de ter o meu dinheiro, de não pedir pra ninguém. Eu sempre tive uma dificuldade de pedir pro outro, sabe? Eu nunca... Mariana, o que você quer de presente? Nossa, eu não consigo pedir. Uhum. Eu prefiro eu comprar, sabe? Uhum. Não sei porquê, mas a vida inteira eu fui desse jeito. E aí, então assim, realmente era R$ 15 e eu não tinha. Então, quando eu entrei pra Malhação, não era só o salário, era o apartamento de frente pro mar, era o motorista com carro, era um monte de restaurante que você entrava e não pagava. Chegava numa loja, experimentava roupa. Ah, eu vou levar essa. Ai, mas você não precisa pagar. É tudo presente. Era assim. E por que eu acredito que eu não pirei? Porque eu passei por tanta coisa que a hora que aquilo chegou, eu dei um valor que eu continuei sendo a mesma pessoa. Só que a mesma pessoa com dinheiro. Uhum. As minhas amigas são as mesmas amigas de Araxá a vida inteira. As pessoas que frequentam a minha casa são as pessoas que frequentavam desde quando eu nasci. Então, nada mudou. Mudou, lógico, esse desenvolvimento de uma mulher que buscou essa transformação, buscou essa evolução, essa maturidade, que isso foi algo que... Isso foi uma busca minha. Sim. E ela é pessoal, né? Sim. Ela é uma escolha. E dá trabalho você se desenvolver. Uhum. Claro. Pessoalmente, emocionalmente, dá trabalho. Então, mudou isso. Mudou, lógico, que vontades, gostos, mas essência, não.